dia, a paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo vos abençoe. Estamos aí há poucos dias, há poucos momentos de 2025 se despedindo para entrar um novo ano. Desejo-vos muita paz, muita alegria, que os sonhos e os planos que Deus tem se cumpram na vida de cada um de vocês. Deus vos abençoe ricamente. Amados do Senhor, nesta oportunidade, eu quero trazer aqui um assunto que você já deve ter ouvido há algum tempo, mas que você talvez não entendeu, e às vezes até quando alguém lhe pergunta, talvez você não tenha aquela resposta objetiva na palavra de Deus para dar, e hoje você vai descobrir alguns pontos baseados na Escritura que você pode ter essa resposta para dar e até mesmo para levar consigo para onde você for, né? A Bíblia diz que mais feliz é aquele que guarda essas palavras. Está escrito no livro de Apocalipse. Pai, em nome de Jesus, abençoe esse momento em que estamos aqui diante da Tua presença. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas. Abra o entendimento espiritual para que nós possamos observar a grandeza e descobrir os mistérios que o Senhor tem revelado para os pequeninos. Abençoa essa pessoa que está aí do outro lado, ouvindo e vendo esta mensagem. Abençoa a família dela. Abençoa, Senhor meu Deus, a sua saúde. Se ela está no hospital, se ela está, meu Deus, na casa, se ela está enferma, cura essa pessoa, Senhor, pois o Senhor já levou todas as nossas enfermidades. Nos dá um ano de paz, um ano de colheitas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos lá. Nós vamos estar falando sobre os seres criados por Deus, os anjos, né? E em todo o tempo que vamos estar falando, nós vamos sempre apontar para a Bíblia, pois a Bíblia tem respostas e algumas coisas que não têm respostas pertencem a Deus. Então, nós seguimos os princípios da Escritura Sagrada. Então, o que temos nela já é suficiente para entendermos o que Deus quer falar com o ser humano, né? Então, nós vamos falar sobre os anjos, né? Esses seres criados por Deus, né? Qual o tamanho do seu poder, quantos anjos existem, né? A sua forma de aparecer. Então nós vamos aqui, não tudo, porque teria que ter um estudo de meses, né? Só no Antigo Testamento 44 vezes aparece o anjo do Senhor, e só uma única vez no livro de Lucas, capítulo 1, e o verso de número 26 em diante, vai dizer que o anjo apareceu ali para os pastores, né? Então, é inesgotável o conhecimento das Escrituras. Vamos lá, né? Os anjos são apresentados nas Escrituras como seres criados. Então, esses seres criados por Deus, a Bíblia nos fala deles.
Por esse motivo são menor que Deus. Os anjos são menores que Deus, mas são superiores aos homens. 2 Pedro 2, vai anotando aí. É bom você ter um lápis e papel para que você possa anotar aquilo que a gente está falando aqui. 2 Pedro, carta do apóstolo Pedro, 2 Pedro 2, 10 e 11. Ele é particularmente severo com aqueles que seguem desejos e instintos distorcidos e desprezam a autoridade. Tais indivíduos são orgulhosos e arrogantes e atrevem-se a zombar dos seres sobrenaturais. Verso de número 11. Já os anjos, muito maiores em poder e em força, não ousam apresentar diante do Senhor uma acusação de blasfêmia contra esses seres. Então, os falsos mestres estavam ali denegrindo, a imagem dos seres criados por Deus, enquanto os seres que estão diante de Deus sequer ousam apresentar essa queixa diante de Deus, mesmo eles tendo poder e força. Então, nós temos aqui que eles são claramente superiores a nós. Nós temos diversos casos, eu vou citar aqui, um de Senaqueribe. Um anjo só destruiu 180 mil, um exército, o anjo do Senhor. Então eles são superiores aos homens criados por Deus. Não são para ser cultuados. Os anjos não devem ser cultuados. Onde é que eu encontro isso? Apocalipse, capítulo de número 22, verso de número 9. Mas ele disse: não faça isso, sou um servo como você e seus irmãos, os profetas, e como todos os que obedecem ao que está escrito neste livro. Adore somente a Deus. Aqui o anjo está com João, na visão que João teve na ilha de Patmos, foi levado até o céu, o terceiro céu, onde está o Deus Criador com os seres angelicais e todos os seres que ele criou, milhões, bilhões, milhares, E ali João está ali, tendo uma visão, e de repente João se prostra, e o anjo disse: não faça isso, eu sou servo. Então o anjo se considerou em matéria de ser adorado. Adoração, irmãos, somente a Deus. A Deus nós podemos ficar à vontade, nós podemos prestar um culto a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo. A esse nós nos prostramos, pois todos os seres angelicais formados por Deus, toda a natureza, todos eles criados por Deus, o adoram. Foi para isso que Deus criou todas as coisas, para o seu louvor e para a sua adoração. Então o anjo falou: não adore, adoração somente a Deus. Seguindo aqui, nem desdenhados como seres fracos e impotentes. Os anjos não são criaturas que não têm nenhum poder, Alguns são bons, outros maus, Podem ser chamados anjos ou os espíritos. São os espíritos malignos caídos. Então existem aqueles espíritos que foram expulsos do terceiro céu e atirados nas regiões celestes. 1 Pedro, novamente, capítulo de número 2. 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 4.
Pois Deus não poupou nem os anjos que pecaram. Ele os lançou no inferno, em abismos tenebrosos, onde ficarão presos até o dia do julgamento. Então, há anjos que pecaram contra o Criador, contra o seu Criador, que é Deus, o Ser Supremo, o Deus Todo-Poderoso, que está acima de todas as coisas, que formou o espírito do homem dentro dele, criou os anjos. E nem assim Deus poupou. Deus não poupou os anjos que se rebelaram contra a sua autoridade. E Deus os lançou no inferno. Vamos ver aqui mais alguma coisa. A Bíblia rejeita claramente de que seres humanos estão no céu, que viveram aqui na terra e depois morreram, e que eles estão novamente, vão viver novamente. Os seres humanos mortos são guardados para julgamento. Então, todos os seres humanos estão guardados, os que morreram, para julgamento. Eles têm consciência do que ocorre ao redor. Prova disso é Lucas 16, 23 ao 31. Então nós vemos ali Jesus contando a história do rico e do Lázaro, onde cada um sabia onde estava ao seu redor. Onde estava o rico, via que ele estava lá no Hades, e Lázaro sabia onde estava, né? No seio de Abraão. Vamos ver aqui, irmãos. Eu disse sobre 44 vezes, né? O anjo do Senhor aparece no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, a referência que nós temos aqui é Lucas 1, 24, né? O anjo do Senhor indica claramente que a frase fala da sua origem e não da sua natureza. Vamos lá, irmãos. Pelo contexto do Antigo Testamento, fica claro que o anjo do Senhor não é um tipo comum de anjo. Então, todas as vezes que no Antigo Testamento que aparece esse nome, o anjo do Senhor, né, é uma teofania. Então, toda vez algum ser humano se prostrava para adorar um anjo, este o impedia ser declarado uma criatura. Então, o anjo, ele impedia de ser adorado. Ele não queria adoração. Lemos aí Apocalipse 19, 11. Mas o anjo do Senhor aceitava culto. Olha que interessante, né? Enquanto o anjo que foi criado pelo Senhor, o próprio anjo, não aceita a adoração, esse próprio anjo nos mostra lá no Antigo Testamento, Josué 5,14, que ele aceitava o culto. Olha que interessante, né? Não aceita a adoração só a Deus, mas aceitava o culto. Onde é que está escrito isso? Josué 5,14. O homem respondeu. Aqui quem está dizendo é o anjo do Senhor. Na verdade, cheguei agora e sou comandante do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto no chão, em sinal de reverência, e disse: que ordens meu Senhor tem para mim? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias, pois o lugar em que você está é santo. E Josué obedeceu. Josué recebe a visita de um comandante, o comandante do exército do Senhor. Podemos entender isso? O anjo materializou e apareceu a Josué e revelou quem ele era. Então nós vemos aqui que há uma ordem no mundo espiritual criado por Deus, os seres angelicais. Então eles são divididos em classes. Aqui é um comandante do exército.
um comandante, quantas pessoas estão à sua disposição, às suas ordens? No mínimo aqui é mais de 100 pessoas. Pode chegar a 2.000 pessoas o comandante de um batalhão, né? Então chega quase a 2.000. Então o anjo se apresentou como comandante do exército de Deus. E prontamente Josué se prostrou e fez o culto. O anjo aceitou o culto e disse: o que o Senhor tem para mim? Interessante, né, irmãos? Então daí se deduz que o anjo do Senhor, né, é uma manifestação de Cristo. Então Cristo já se manifestava através desse nome, que é chamado na teologia de teofania, né? Então o próprio Cristo se encarnava, né? Por essa manifestação são chamados de cristofanias. Então todas as vezes em que um ser criado ele estava se personalizando em um próprio Cristo que iria se materializar, né, em forma humana lá no Novo Testamento. Vamos aqui seguindo. A criação e o número de anjos. Quando os anjos foram criados, né? Embora não haja menção específica ao ato da sua criação, parece ter alguma ligação presente quando Deus começou a criar todas as coisas. Nós vamos encontrar esse texto lá em Salmos 148, de 2 a 5. Salmos de número 148, de 2 a 5. É maravilhoso, irmãos, nós estudarmos as Escrituras Sagradas, são preciosidades. Louvem-no sol, lua, louvem-no todas as estrelas brilhantes, louvem-no altos céus, louvem-no vapores acima das nuvens, todas as coisas criadas, louvem o nome do Senhor, pois Ele ordenou e elas vieram a existir. Então, no ato da criação, o sol, a lua, as estrelas, toda a criação da natureza é convidada a prestar um culto de adoração a Deus. E as miríades, os milhares, os bilhões de anjos também que foram formados pelo Criador, o Deus Todo-Poderoso, presta culto também a Ele eternamente. Vamos lá. Nesse entendimento, a origem deles remonta a um período bem anterior à origem dos homens. Então, no ato da criação, o Senhor justamente formou também esses seres celestiais, né? O homem foi formado no 7º dia. Então, muito antes da terra existir, muito antes de todas as coisas da natureza vierem a existir, o homem também, Deus já estava formando os seres angelicais para o adorar. Então Deus é um ser relacional. Deus não é um ser egoísta. Ele quis formar todas as outras coisas para poder viver entre si a natureza em harmonia, e harmonia com o seu Criador e também com os seres humanos, para que todos juntos, homens, natureza, coisas criadas por Deus como o sol, lua, as estrelas, todos darem louvor, darem glória a Deus. Nesse entendimento, a origem deles remonta a um período bem anterior à origem dos homens. Então, a criação dos anjos foi muito anterior à criação de todas as coisas. Diferentemente do ser humano, os anjos não procriam.
Onde é que a gente vai encontrar isso? Mateus. Mais uma vez a gente traz um texto aqui. Mateus, capítulo de número 22.